ESG Series. Oferecimento. Crédito para instalação de placas solares é no Santander. Olá, sejam bem-vindos ao Fórum ESG Series, uma parceria dos canais AgroMais e Band News. Nessa série vamos debater um dos temas mais importantes para o universo corporativo nesse momento, o ESG. Como as práticas empresariais em ESG podem tornar as empresas mais sustentáveis e competitivas. Os temas ambiental, social e governança serão analisados e debatidos por empresários e especialistas de diversos setores da sociedade e da economia. Vamos entender um pouco mais sobre como as práticas de ESG estão mudando os rumos dos investimentos no Brasil e no mundo. Vamos agora conferir num VT para conhecer mais sobre esse tema. Vamos conferir. O dia a dia das empresas está se modificando. Os gestores passaram a aplicar protocolos de boas práticas ligadas ao meio ambiente e à sociedade. Essas atitudes ganham força e demonstram respeito junto ao mercado e parceiros de negócios. Um dos temas mais importantes para o universo corporativo neste momento é o ESG, que em português significa ambiental, social e governança. Nesse programa, serão analisadas as mudanças de paradigma para encarar a preocupação com o meio ambiente como fator relevante para o lucro e visibilidade das empresas. Como medir o desempenho das empresas em relação à conservação do meio ambiente? Por que os consumidores estão buscando produtos e empresas que possuem consciência e responsabilidade social? Como lidar com o aquecimento global e a redução da emissão de carbono? Temas como sustentabilidade, biodiversidade, gestão de resíduos, economia circular, net zero fazem parte desse novo contexto corporativo. Diversos segmentos da economia já entenderam que se aliar à sustentabilidade ambiental é estratégico para a saúde dos negócios e estão transformando, a cada dia, a própria cadeia produtiva. Neste início, eu apresento nossa convidada especial, Carolina Lert, que é a Head de Sustentabilidade do Santander. Carol, seja bem-vinda aqui ao Fórum ESG e a gente quer entender um pouco qual a visão do Santander. Vocês têm desenvolvido um trabalho muito aprofundado lá e a importância dessas estratégias hoje para as empresas. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos. Quero cumprimentar aqui os meus colegas de painel aqui, ministro Aldo, Fred, Rafael, César, meus parceiros de negócio aqui do Santander. Eu tenho a felicidade de trabalhar num banco que acompanhou o desenvolvimento desse tema na sociedade, né? Nós começamos lá em 2000 a falar de sustentabilidade. E o que a gente vê hoje é o tema do ESG, ou ASG, né, no Brasil, coroando aí um novo caminho de negócios, né? Então, no ano passado, o Santander fez 27 bilhões de negócios sustentáveis em diversas áreas, energias renováveis, agronegócio sustentável, saneamento, infraestrutura sustentável. Então, é uma alegria a gente poder compartilhar e ver também que esse tema tem crescido tão grandemente na sociedade e nos negócios mais diretamente. Bom, também estão conosco hoje especialistas que vão aprofundar a nossa conversa sobre as práticas de ESG das empresas. Agradeço as participações do Rafael Abud, que é o presidente da FS Bioenergia, o César Sanches, diretor de sustentabilidade do Val Group, do Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e relator do Código Florestal, e também o Fred Guelli, CEO da Tátil Design. Neste início, quero também fazer a primeira rodada de participação dos nossos convidados. A FS Bioenergia é uma referência quando o assunto de produção de etanol a partir do milho. Rafael,
Como você tem conduzido a gestão de desenvolvimento de projetos sustentáveis para que a empresa seja mais competitiva e se torne cada vez mais sustentável no setor de bioenergia? Que oportunidades vocês enxergam nesse horizonte? Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente tem olhado, Marcelo, o ESG, na verdade, como uma grande ferramenta de planejamento a longo prazo, nos ajuda a enxergar para frente como a empresa tem que se preparar e agir nas várias áreas que a gente atua para poder ser mais competitivo e gerir risco também a longo prazo, né? Então, a gente preparou a companhia e a liderança toda, né, todos os nossos executivos, para terem um olhar para esse tema de ESG e olhar para toda a nossa cadeia de valores, aquilo que a gente controla, mas aquilo que a gente também não controla, mas consegue influenciar, e ver como é que a gente pode ter um impacto positivo a partir dessas práticas, né? Então, para nós, de certa forma, foi um pouco natural, porque a gente produz etanol, que é um combustível que já substitui um combustível fóssil, mas a gente queria ir além e realmente olhar como é que a gente poderia ter um impacto mais relevante na cadeia como um todo. E a gente tem feito isso com bastante sucesso e tem um orgulho grande aí das nossas práticas, desde a área financeira, comercial, meio ambiente e a parte industrial também. Muito obrigado. No setor de embalagens está conosco César Sanches, da Val Group, que produz e recicla embalagens plásticas. César, gostaria que você nos contasse um pouco sobre a gestão das práticas ESG na Val Group e que oportunidades esta economia circular oferece para gerar mais riqueza, mais emprego, mais impostos, tributos e oportunidades de crescimento para o nosso país. Seja bem-vindo. Marcelo, muito obrigado. Carolina, muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. O Val Group é um dos maiores recicladores e produtores de embalagens plásticas, não só na América Latina como no mundo. E a nossa história com sustentabilidade começa desde a fundação, em 1976. Uma das plantas era uma planta de reciclagem de embalagens plásticas. Com o passar dos anos, a empresa cresceu, e a partir de 2000, nós temos agora uma planta no Rio, uma na Espanha e uma no México, ao todo reciclando aí aproximadamente 300 milhões de garrafas PET pós-consumo por mês. E a gente quer fazer muito mais, né? Segundo a Ellen MacArthur Foundation, o New Plastics Economy Report mostra que, anualmente, no mundo, algo em torno de 80 a 120 bilhões de dólares em plásticos é destinado de uma forma que eu diria inadequada, né? Isso em si é maior que algumas economias e uma oportunidade para empreendedores, para talentos, para startups, para empresas pequenas, médias, grandes, para novos negócios, para criar uma economia circular para os plásticos, para todos os materiais. Muito obrigado. Eu quero também trazer para a nossa conversa os nossos participantes digitais, de forma online. Já está conosco Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, relator do Código Florestal, quando de sua aprovação na Câmara Federal. Seja muito bem-vindo, Aldo, mais uma vez aqui juntos, participando desse debate tão importante. Qual é a sua visão sobre essa nova estratégia, ou essa nova filosofia, a gente pode chamar, ESG, para cuidar do meio ambiente, também do social, e ter uma prática de governança condizente com as demandas da sociedade hoje em dia? Seja bem-vindo, Aldo. Boa noite, Marcelo, boa noite a Carol, boa noite ao Rafael, boa noite ao César, ao Fred e aos telespectadores. Eu creio que a grande novidade, a grande boa nova da agenda que reúna na mesma preocupação a questão ambiental, a questão social e a governança, é que repõe essa agenda como ela deveria ser quando discutimos a questão ambiental. Porque lá atrás, ainda na Conferência de Estocolmo, em 1972, que foi a primeira grande conferência ambiental do mundo, o Brasil, através da sua diplomacia, conseguiu
impor uma agenda que reunia desenvolvimento e meio ambiente. Essa era a agenda, desenvolvimento e meio ambiente. Com o tempo, a questão do desenvolvimento foi sendo deixada para trás, deixada de lado, e a questão ambiental passou a ser um debate unilateral, ou seja, como se a questão do meio ambiente pudesse existir sem a questão do desenvolvimento. E como se a questão social pudesse existir sem desenvolvimento. Desenvolvimento e questão social andam juntos. Quando você repõe esse debate dessa forma, que as empresas têm como perspectiva reunir a sua preocupação com a sustentabilidade, ou seja, com o meio ambiente, com a questão social e com a governança, você repõe a agenda original quando o debate sobre o meio ambiente teve início, quando ele foi originado nessa Conferência de Estocolmo de 1972, quando o Brasil foi bem representado pelo grande embaixador Araújo Castro. Eu creio que essa agenda posta dessa forma, ela enseja a participação não apenas das corporações, do mundo empresarial, da administração pública, dos gestores da administração pública e dos gestores ambientais e dos responsáveis pelas políticas públicas ligadas ao desenvolvimento, pelo mundo do trabalho também e pela própria mídia, como demonstra essa iniciativa da Band News e do Agro Mais. Por essa razão, eu recebo como uma boa nova essa agenda reunindo meio ambiente, reunindo a questão social e a governança. E ficaria ainda mais feliz se encontrássemos para ela também uma sigla em língua portuguesa para melhor adaptá-la ao idioma nacional. Junto com o desafio de boas práticas, a gente vai contar com a sua ajuda dessa tradução. Aldo, muito obrigado pela participação. Eu quero convidar agora o Fred Guelli, CEO da Tátil Design, que tem se envolvido com projetos de sustentabilidade já há algum tempo e traz uma experiência, uma abordagem diferente, criativa desses assuntos. Fred, seja muito bem-vindo ao Fórum. Eu gostaria de ouvir a sua primeira participação. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Com certeza esse é um tema que acho que tarda para chegar na pauta com a força que ele está chegando agora. E fico feliz porque o nosso trabalho, eu comecei há 32 anos atrás, junto com os meus outros sócios, a Tátil, muito em cima dessa temática. Eu sou formado em design de produtos, e sempre me interessei por ecodesign, mesmo antes disso ser algo... as pessoas não falavam nem de ecologia, e o meu projeto de graduação foi sobre como projetar embalagens mais inteligentes, olhando para a própria natureza, para o jeito que a natureza embala coisas, as cascas dos frutos, a barriga da mulher como uma super embalagem, a atmosfera do planeta. Existe uma inteligência completa na natureza. Eu me especializei nessa área, sou professor da PUC há 20 anos de biomimética, que é essa ciência que busca inspirações na natureza e que com certeza tem muita inspiração para a gente. Eu brinco que são 3,8 bilhões de anos de um processo de P&D, com a grande vantagem que é completamente open source, porque Deus não cobra direito autoral. Então a gente pode ir lá e se apropriar dessas ideias que já vêm completas, que já vêm com um ciclo fechado, que vêm gerando valor compartilhado. Enfim, as soluções estão todas lá. E, além disso, eu atuo na Tátil, que é uma consultoria de branding design, com grandes companhias globalmente. A gente tem um escritório na Europa também, então atuamos com grandes empresas, uma delas, por exemplo, é a Natura, há 22 anos, com os quais a gente vem aprendendo e podendo contribuir, e é muito interessante ver o amadurecimento e a evolução da mentalidade das lideranças em relação a esses temas na verdade, a inevitabilidade do tratamento desses temas como temas centrais no negócio, não mais periféricos, e não mais de uma área específica de responsabilidade socioambiental, e sim fazendo parte do core da companhia. Então, é muito mobilizante esse momento, e acho que é um grande momento de desafio criativo para a gente sair do outro lado, aí, começando desinventando o lixo. Perfeito, muito obrigado, Fred Guelli. Carol, acho que um ponto que parece
perpassar todos os depoimentos é a questão das oportunidades que surgem dentro dessas estratégias ESG. O banco já percebeu isso, também tem investido nessa área. Isso é um ponto que chama a atenção dos mais diferentes segmentos, seja de embalagem, seja de energia, enfim, seja de gestão ambiental ou administrativa, por exemplo? Sem dúvida, Marcelo. Acho que tem uma coisa que ela é importante, que a maior parte das empresas já entendeu que esse é um fator de competitividade, né? Então, acho que começou pelas empresas que são exportadoras, a gente sabe que a gente tem mercados exigentes fora do país, mas também os mercados locais estão ficando mais exigentes. Acho que é um fator pós-Covid também que a gente tem, né? Uma ampliação do conhecimento das pessoas a respeito desses outros fatores que não só os econômicos. As pessoas estão mais preocupadas de onde vem o seu alimento ou quem produziu a sua roupa, ainda de uma maneira, eu considero até tímida, mas muito maior do que quando a gente entrou nessa pandemia. Então, me parece que há uma disposição do mercado, do empresário brasileiro, né, dos presidentes das empresas, realmente entender, se aprofundar, e a gente tem visto isso todos os dias com os nossos clientes dentro do banco. E, de fato, de novo, acho que é um fator para se comemorar, porque é o anúncio da boa nova, né, do ESG, do tal do ESG ligado aqui aos negócios cada vez mais. Para a gente avançar ainda mais no nosso debate, eu tenho agora a primeira participação do professor Luiz Tejon, especialista em agronegócio e que também se dedica ao estudo dos temas ESG. Vamos ouvir. Pessoal, este livro aqui do Jorge Caldeira, Brasil, Paraíso Restaurável, e como outros pensadores na mesma linha dizem que o maior patrimônio, o valor maior do Brasil é o valor ambiental, é esse valor exatamente de ESG. Outro dia eu vi o quanto a Apple foi avaliada como valor de mercado, 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, o valor da Apple. O valor do PIB do Brasil hoje caiu em função da taxa do dólar. O Brasil está com um PIB de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Eu pergunto, qual é o valor de mercado deste Brasil ambiental, se nós pudéssemos ter uma visão dele como um grande negócio sustentável? Com certeza, se o PIB do planeta Terra está aí pela casa de 90 trilhões, 95 trilhões de dólares, o valor de mercado deste Brasil, como diz o Caldeira aqui, desse paraíso restaurável, é para 9, 10 trilhões de dólares no mínimo. E ele diz no livro que o tamanho desta coisa é muito maior do que o do próprio agronegócio. Eu vejo sempre uma integração muito grande entre os dois. Mas fica aqui esta questão. O PIB do Brasil é um PIB pequeno perante o tamanho do Brasil. 1,8, 2 trilhões de dólares, agora está 1,4, etc. Vocês não acham que o Brasil é grande demais para um PIB tão pequeno? E se nós olhássemos o Brasil ESG, não seria um Brasil com um PIB de 4, 5 trilhões de dólares? Esta questão de botar esse número, botar esta métrica, não está faltando para a gente conduzir economicamente, estrategicamente, sociologicamente o Brasil de um PIB de 1,7, 1,8, 1,4, 2 para um país de 4, 5 trilhões de dólares, porque se nós não tivermos esse movimento efetivo brasileiro, haja sofrimento, reclama, é aquela história, casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Não está na hora de olharmos isto como uma visão empreendedora? Muito importante, né? Eu gostaria de ouvir vocês aí deste mundo do business moderno, o que vocês pensam do Brasil, ESG e tamanho que ele pode ter? Acho que esse depoimento do Tejon é um gancho muito interessante, porque nós estamos aqui com duas empresas que mostram exatamente o potencial desse exemplo. Gostaria de começar primeiro ouvindo o Rafael, que se lançou nesse desafio da FS Bioenergia, justamente percebendo o valor do que a soma desses temas pode proporcionar, né, Rafael? É isso mesmo, Marcelo, e acho que a provocação do Tejon é perfeita, porque o Brasil ele tem um ativo ambiental espetacular, né, e uma capacidade realmente de gerar energia a partir de fonte renovável, gerar biocombustíveis,
evitar emissão de carbono e, com isso, gerar mais créditos em relação ao restante do mundo, uma capacidade enorme também de conservar, né? A gente tem que olhar para as políticas aí de conservação e proteção das nossas florestas e, como ele comentou bem, tem uma simbiose grande disso com o próprio agronegócio, né? Então, o nosso negócio que começa a partir do milho, né? Então, nasce do milho, a gente produz etanol, produz produtos de nutrição animal, ele depende de um clima que proporcione aí boas safras e o equilíbrio é fundamental para isso. Então, o agronegócio e o meio ambiente têm total correlação, tem que andar de mãos dadas aí a conservação com a produtividade. E o Brasil tem capacidade de produzir muito mais com tecnologia, isso que a gente vem assistindo aí nos últimos anos, né? Você pega onde a nossa empresa está baseada, no Mato Grosso, a tecnologia agrícola tem evoluído tremendamente nos últimos anos, o que faz com que você produza muito mais grãos na mesma unidade de área, sem ter que expandir novas áreas, né? E o próprio etanol de milho, que é o que a gente faz, teve um fator assim bastante importante de puxar essa produtividade. A gente passou a dar mais liquidez para o milho, passou a dar mais preço para o produtor de milho, e com isso hoje ele produz 2 safras cheias lá no estado do Mato Grosso, né? Com muita produtividade, soja e milho, uma potencializa a outra, e com isso ele é mais produtivo na mesma unidade diária, né? Então, acho que essa percepção do Brasil como um grande ativo ambiental para o mundo, né, e a capacidade de fornecer diferentes modelos produtivos que baixem a emissão de carbono, certamente é um vetor enorme para crescimento do país nas suas várias áreas. César, na experiência da Val Group, também há aí um ponto muito significativo nesta equação que mostra todo o potencial ambiental brasileiro, inclusive, né? Sim, Marcelo. A provocação do Tejão foi excelente, eu gostei muito. Eu acho que o Brasil tem uma vocação natural, tem um capital natural gigantesco. E eu acho que sim, a gente pode chegar em 4, 5, 9 trilhões, ser 10% da economia mundial, com certeza. Eu acho que sustentabilidade é provavelmente a maior oportunidade das próximas décadas. Você vê líderes mundiais já apontando isso já faz alguns anos, e agora uma série de investidores não só exigindo ESG, não só exigindo sustentabilidade, mas vendo sustentabilidade como a maior oportunidade. E eu concordo muito com o que a Carolina falou. Durante a pandemia, a gente teve tempo para refletir, pelo menos eu tive mais tempo para refletir, sobre a nossa casa, sobre o nosso planeta, em que a gente só tem pelo menos por enquanto, para morar, né? Então, e tecnologia ajudou, e vai ser daqui para frente aonde as pessoas vão ter cada vez mais acesso à informação, né? E acesso à informação faz com que o consumidor exija cada vez mais da cadeia produtiva, o que é excelente, né? Então, o consumidor ele quer os melhores produtos no melhor custo possível e o mais sustentável possível. Então, o consumidor é super exigente, mas isso é excelente para mim, porque a gente começa a pensar em novas ideias e novas tecnologias para entregar esses produtos. Então, dentro da ideia da sustentabilidade, por exemplo, investimentos em reciclagem, aumento de capacidade, a gente tem uma série de projetos aí no pipeline para entregar em termos de interceptação de material antes de ser aterrado, né? Tem diversas tecnologias que fazem esse trabalho. Isso gera emprego, isso gera renda, isso gera desenvolvimento sustentável. Como o Tejão falou, está tudo relacionado. O ministro Aldo Rebelo também tocou nesse ponto, né? Você não consegue separar um do outro. Um está completamente relacionado com o outro. E isso é positivo. Carol, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu traria um ponto que a gente está num momento de, como disse o César, de investimentos, né? de transição. Então, a gente está num momento onde a inovação, a criatividade, elas são muito bem-vindas, né? Então, eu acho que é realmente uma grande oportunidade, né? Para os negócios, esse momento que a gente está vivendo. E acho que dou um exemplo importante aqui, que é a Amazônia, né? Então, bioeconomia, que é um tema que se fala muito, recentemente, inclusive. Imaginemos aqui que
se a gente conseguisse mapear todos aqueles negócios que dependem, de certa maneira, do capital natural brasileiro, em alguma proporção. Se a gente agrupasse tudo isso e fizesse isso virar um número, um setor da nossa economia, né? Que tamanho teria isso? Então, a provocação do professor Tejon é sensacional, porque é exatamente isso. O potencial do capital natural é gigantesco. E agora, eu acho que, com bioeconomia, talvez todos os esforços que a gente vem fazendo, inclusive, para poder saber que tamanho que tem esse novo setor aí para o Brasil. Bom, quero ouvir também os nossos participantes online, o ministro Aldo Rebelo e também o Fred Guelli. Acho que nós estamos descobrindo que não existe lixo, né? Essas estratégias de ESG estão mostrando que tudo pode ser reaproveitável, no mínimo para gerar energia, por exemplo. A gente demorou um pouco para descobrir isso. O Brasil está tardando um pouco, Aldo. Marcelo, a pergunta do Tejon só pode ser compreendida como uma bela provocação. Comparar o valor de uma empresa como a Apple com o PIB de um país como o Brasil só pode ter como resposta uma outra comparação. É que a Apple, como outras grandes empresas, pode amanhã virar uma sucata tecnológica. Basta que uma outra tecnologia inventada por alguém que não sejam os sócios, os pesquisadores, os engenheiros da Apple, substitua essa tecnologia atual. Há alguns anos, a grande empresa do mundo, talvez com um PIB superior a muitos países, era a IBM. Nem sei o quanto vale hoje a IBM ou outras empresas dessa área industrial. Quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia, recebi uma delegação da Alemanha, eram 13 ministros, e uma grande delegação da área de ciência e pesquisa, e de um grande instituto, que é quase o Ministério da Alemanha, que é o Max Planck. Eles não quiseram conhecer o laboratório de luz de partículas, o acelerador de partículas de Campinas, o Centro de Tecnologia Aeronáutica, eles quiseram conhecer a Amazônia, eles quiseram visitar a Amazônia. Aliás, nos doaram uma torre gigantesca de observação atmosférica da Amazônia e quiseram fazer a visita. Por quê? Porque estavam interessados em biotecnologia, estavam interessados em minérios raros, em terras raras. E isso é um valor permanente. Isso não é uma tecnologia que amanhã vai ser superada. O patrimônio genético da Amazônia e o patrimônio mineral da Amazônia, isso são valores permanentes. Uma empresa de tecnologia pode ser, do dia para a noite, superada por outra, ou americana, ou chinesa, ou alemã. Por essa razão, eu creio que devemos olhar para o Brasil, para esse patrimônio que o Brasil guarda e que aguarda o conhecimento para se transformar em riqueza, devemos olhar com otimismo, né? com confiança, e com confiança para o futuro do nosso país. Isso eu vi em todo canto. Nos Estados Unidos também. O que era que se discutia sobre novas energias? A Amazônia, as possibilidades da Amazônia. No mundo inteiro, onde eu via a curiosidade, o interesse, para dizer o mínimo sobre a Amazônia, era por conta dessa riqueza que se encontra por lá. Fred Guelli, você que lida com a criatividade 24/7, né? Como é que enxerga essa provocação, tanto do ex-ministro quanto do professor Tejon, e que se traduz nessa máxima aí de que o Brasil tem uma oportunidade gigantesca, porque a Amazônia é parte aí significativa do Brasil, já foi inventada, e pelo menos a Amazônia não pode ser desinventada, assim como as outras tecnologias. Como é que você enxerga essa perspectiva? Perfeito. A provocação é ótima do professor Tejon, e é curioso, porque a gente trabalha com marcas e a gente defende uma tese de que as marcas precisam ser protagonistas na construção do futuro. Não por bom mocismo ou por altruísmo, mas para que o próprio futuro possa existir e assim elas possam continuar com relevância, com pertinência. E se a gente olha para o Brasil como uma marca, como a gente olha para qualquer outra marca, a gente acredita que todas as marcas precisam construir esse papel de protagonismo, esse lugar de relevância, a partir do que a gente chama de lugar de potência, que é um cruzamento entre as competências essenciais dessa marca e o que o mundo demanda.
Se a gente olha para o Brasil como uma marca, que é um exercício importante, né? A gente entender que um país também tem o seu lugar de potência, é fácil a gente enxergar que o lugar de potência do Brasil tem uma ressonância, uma importância planetária hoje incrível. Porque se, por um lado, o mundo está precisando de soluções que, né, precisamos fazer mais com menos, a gente sabe fazer isso bem. O mundo está demandando soluções que virão dessa economia de baixo carbono, dessa bioeconomia, de uma economia mais leve, menos extravagante. A gente passou muito tempo com uma atitude muito extravagante, né? E, acima de tudo, se o mundo está precisando de criatividade, porque eu costumo dizer que, acima de tudo, a gente tem um desafio criativo pela frente de redesenhar nossa relação com os recursos, de um modo geral, recursos naturais, redesenhar nossa relação com o consumo, desinventar o lixo. O Brasil tem uma capacidade, além desse patrimônio natural incrível na dimensão ambiental, mas a gente tem uma capacidade criativa incrível. O brasileiro, né, até pela mistura de culturas, tem uma flexibilidade, uma inventividade, até uma capacidade empreendedora que é reconhecida globalmente, até agora vendo a quantidade de unicórnios que estão surgindo aí agora no cenário, fazendo IPO aqui no Brasil e tendo relevância lá fora. Então, imagina se você combina esse lugar de potência, né, ou seja, a capacidade criativa com a capacidade, com esse patrimônio, desse capital natural que existe, uma distinção nessa terra. Você junta isso, acho que a gente tem realmente vocação para assumir um papel muito mais relevante no cenário global do que a gente tem hoje. Então, sou super compactuo com a provocação do professor Tejon e com que tudo que foi dito aqui pelos outros convidados. É muita oportunidade pela frente. Precisamos agarrá-la, com força. Muito bem, nós vamos fazer um primeiro rápido intervalo e voltamos na sequência com as séries ESG. Até já. É tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento econômico e da preservação ambiental. Não perca, aqui no AgroMais. Voltamos com o Fórum Séries ESG, com as participações da nossa convidada especial, Carolina Lert, César Sanches, Rafael Abud, Aldo Rebelo e Fred Gelli. Gostaria de abrir nosso segundo bloco com mais um questionamento, uma provocação do professor e especialista em agronegócio, Luiz Tejon. Vamos acompanhar. Pessoal, a gente tem observado que o Brasil tem lutado para ter uma matriz energética jamais não tão concentrada como nós estávamos há 20, 30 anos atrás, mas eu sinto aqui uma oportunidade gigantesca para as indústrias, para as empresas e para todo o agronegócio, que é, por exemplo, a matriz a partir de biogás. Nós temos massas orgânicas gigantescas no campo, nas cidades, e um aproveitamento mínimo, ínfimo, disto com biodigestores, com o biogás. Não só com relação à população, com relação ao agronegócio em si, mas com relação às próprias indústrias, às próprias empresas. Como vocês veem esta diversificação de matriz energética no Brasil? Estamos aí para variar com mais uma crise hídrica e dentro dela como que o assunto biogás pode ser muito desenvolvido. Muito obrigado, professor Tejon. A gente volta um pouco à nossa conversa, ao ponto anterior, da inexistência de lixo. É possível aproveitar essa geração de resíduos para usar como geração de energia. Gostaria de começar primeiro com o Rafael, fazendo os comentários aqui, a provocação, mais uma do professor Tejon. Legal, não, excelente provocação também. E o Brasil já faz bastante, né? Tem um espaço enorme para fazer mais biogás. Você pega desde os dejetos suínos, que o Brasil já produz há muito tempo, gerou crédito de carbono desde a época do protocolo de Quioto e etc., em cima disso, mas agora, mais recentemente, tecnologia de escala maior para você poder utilizar aquilo que são fluxos de água, de
tratamento ou resíduos aí de efluentes de indústrias, que tem matéria orgânica que você pode produzir biogás a partir disso também, né? Então, a própria indústria de cana-de-açúcar tem adotado isso bastante agora, a partir da vinhaça, né? Nós, com o etanol de milho, estamos olhando também oportunidades a partir dos resíduos de biomassa da nossa cadeia de suprimentos, e o Brasil tem essa capacidade, a partir do agronegócio, de gerar energia a partir de diversas fontes, né? O nosso processo mesmo, a gente gera energia a partir de biomassa, então é 100% resíduos agrícolas, cavaco de florestas plantadas, de eucalipto, e diferentes resíduos que a gente encontra na região. Então, tudo se aproveita para gerar energia e vapor para as nossas plantas industriais e, com isso, também exportar energia para o grid nacional, né? Então, a provocação é excelente. O Brasil já é conhecido por ter uma das maiores matrizes energéticas limpas, né, do mundo, muito concentrado antigamente nas hidrelétricas e agora diversificando aí para muitas fontes. A biomassa já é uma fonte bastante relevante e o biogás vai passar a ser também uma fonte relevante. Tem coisas novas saindo aí também de tecnologias, então a gente está acompanhando tudo. Acho que vão ter novas formas aí de transformar a biomassa em energia e tem muita coisa acontecendo na indústria brasileira hoje. Como que a indústria de embalagens e de reciclagem também se adequa a essa nova realidade, esse desafio de consumir energia com eficiência, reaproveitando e também ajudando a gerar mais energia? É uma excelente pergunta. A gente tem uma série de investimentos em energia renovável, a gente está olhando para esses investimentos nesse momento, tanto eólica quanto solar e outras formas, mas existem... o biogás realmente é uma questão super interessante, eu acho que é um super potencial. Por exemplo, existem tecnologias, centrais de triagem, centrais de separação automatizada que conseguem pegar o lixo. Eu não uso essa palavra porque não existe lixo para mim. Tudo isso é matéria-prima. Para mim, tudo pode ser reutilizado para um novo processo. Então, uma central de triagem, o que ela consegue fazer? Ela consegue pegar o resíduo sólido urbano e separar o PET, separar os filmes plásticos flexíveis, consegue separar o vidro, o alumínio e a matéria orgânica. Então, todos esses materiais podem ser reutilizados, reciclados e a matéria orgânica pode ser transformada em energia, né? Como o professor Tejon mencionou, os biodigestores e outras formas de geração de biogás. Então, eu acho que essa é uma super oportunidade. Carolina, a gente começa a perceber que o ESG nos obriga a fazer a repensar as coisas, né? A própria máxima de que não existe mais lixo, né? Não é possível mais tratar o lixo como lixo, porque ele não é lixo. Como isso tem se apresentado nas estratégias que o banco tem desenvolvido, que é um dos principais parceiros aí dessas inovações? Então, lá no banco, a gente tem várias iniciativas. Então, começa com a energia. A gente assumiu um compromisso de ser 100% renovável, energia renovável até 2025, de eliminar todos os plásticos de uso único. Então, esses que a gente simplesmente pega, abre uma garrafinha e joga fora em menos de uma hora, talvez, até 2022. Então, a gente vai eliminar. Já eliminamos em todos os prédios administrativos. E em nossos prédios administrativos teremos resíduo zero, lixo zero, César, aqui. O único que a gente ainda não compostava era o de banheiro, que, na verdade, de fato, né, alguma coisa que aparentemente não tem serventia, mas vai alimentar alto-fornos agora na indústria metalúrgica e cimenteira. Então, a gente tem dado passos importantes também dentro da nossa própria operação, Marcelo. E acho que tem um ponto super importante aqui, que é o protagonismo individual, né? O Santander não é apenas um CNPJ, né? São 45 mil pessoas ali atrás. Então, a gente também tem um trabalho muito forte com os nossos funcionários de protagonismo individual mesmo, para que a gente consiga, de fato, atingir essas metas. Bom, Aldo, ministro, uma consideração importante é que essas estratégias de ESG vêm revolucionando especialmente o setor privado, mas estão demorando a chegar ao setor público. O senhor tem uma experiência vasta no setor público. Como é que o senhor analisa essa perspectiva de fazer o setor público também se transformar e acompanhar essas mudanças ESG? Marcelo, sem o protagonismo do setor público, principalmente na área de financiamento
de novas tecnologias, essa possibilidade da chamada energia verde, energia renovável, energia do futuro, ela não existe. Quem corre? Porque exige investimentos muito elevados, são investimentos de risco, você tem que mobilizar muitas equipes de pesquisadores, de cientistas, com seus laboratórios, com seus equipamentos, nas universidades, nos institutos de pesquisa, para fazendo, por tentativa e erro, o encontro das novas tecnologias. Vou te dar aqui só um exemplo, que eu visitei na época que era ministro da Ciência e Tecnologia. Nós estamos em busca do chamado etanol de segunda geração. O que é o etanol de segunda geração? Você não aproveita o suco da cana, você aproveita a palha e o bagaço da cana, ou seja, essa matéria-prima para fazer o etanol. Você precisa decompor, é uma tecnologia muito difícil, você tem que desenvolver uma cana com muito mais massa do que caldo, do que suco, só que isso vai nos dar 80% de vantagem no preço com a concorrência com o etanol americano. Se nós alcançarmos essa tecnologia, nós vamos colocar o nosso etanol nos Estados Unidos a preços muito inferiores, com todo o subsídio ao etanol norte-americano. Só que essa questão da energia verde, da energia renovável, não é uma fantasia, não é uma coisa simples. A capa da revista Economist, da semana passada, trazia justamente as dificuldades nessa área, que não são pequenas. Tudo bem, energia verde, mas você precisa de terras raras, precisa de minérios para fazer as usinas de energia eólica, as usinas de energia solar, para fazer a bateria do carro elétrico. Tudo isso você precisa de minério. Esse minério está onde? Que disponibilidade? Você precisa de áreas. Só para fazer novas fazendas de energia eólica e solar nos Estados Unidos, são necessários 160 mil hectares que você precisa tirar da onde? Do milho, da soja, da pastagem, de algum lugar. E aí é que entra o Brasil. O Brasil tem a disponibilidade das terras, o Brasil tem, não todas, mas uma parte importante das chamadas terras raras, desses minérios o Brasil tem. O Brasil tem áreas para essas fazendas de energia eólica e de energia solar, e o Brasil tem a matéria-prima, ou seja, o Brasil tem muitas áreas, o vento disponível e tem também a luz solar muito disponível. Então, eu acho que o Brasil está bem situado. Mas só essa planta, uma das plantas, são duas no Brasil, uma em Piracicaba e outra no interior de Alagoas, dessa energia, desse etanol de segunda geração, foram 200 ou 300 milhões de reais financiados pela FINEP, porque é quem tem condições de apostar numa tecnologia cuja certeza, cuja garantia não é, ou seja, assegurada pelo mercado. Então, eu acho que a posição do Brasil é muito favorável, porque dispõe da matéria-prima para essa energia, essa massa de energia que nós vislumbramos, né, no futuro. Fred, você tem estudado bastante a questão do consumo, né? Tem uma nova geração, e existem exemplos aí, inúmeros, tanto no Brasil quanto no exterior, de um desejo muito maior de usufruir de produtos ou serviços que respeitem todas essas estratégias ESG. Gostaria de que você contasse um pouco dessa experiência no desenvolvimento de produtos, de serviços, de relação com esse consumidor jovem, que está chegando agora numa idade adulta e que vai ter mais responsabilidade e talvez até ajudar a trazer tanto as questões públicas ou privadas para um mesmo patamar. Vem um pouco dessa pressão desse consumidor jovem do futuro trazer um pouco esse alinhamento. Qual é a visão que você tem disso, Fred? Legal, Marcelo. Primeiro, a gente tem na Tati, a gente não gosta de usar o termo consumidor, porque eu acredito que quando você se refere às pessoas como consumidores classe AB 1824, consumidores classe BC 2435, que é como a gente se acostumou a fazer, a gente está perpetuando uma visão de que o ser humano existe para consumir, quase como se fôssemos cupins que estivéssemos aqui com essa
vocação. Então, acho que a nossa razão de existir não pode ser mais essa, né? Isso foi desenvolvido, foi uma estratégia de manutenção de um pensamento capitalista exacerbado que precisa ser calibrado agora, que eu acho que é o que a gente vê no horizonte aí. Então, a gente costuma se referir a essa evolução como desfrutadores, né? Eu preciso estar aqui, eu não preciso ser mais um feliz proprietário de um automóvel, eu posso ser um desfrutador de um meio de transporte que, num momento, pode ser um carro, num outro momento, pode ser uma bicicleta elétrica. Então, acho que é uma mudança de mindset. Mas, com certeza, essa geração, especialmente a geração Z, que está aí agora começando a ter mais autonomia, eles vêm com uma outra... Tem até um amigo físico que diz que a humanidade está sofrendo uma mutação e que essas pessoas, essa geração especialmente, já vem realmente com outro drive, outra relação direta com os seus próprios objetivos de vida. Então, com certeza estão pressionando as marcas para se posicionarem não só em relação às questões ambientais, mas às questões sociais, as questões, a redução de desigualdades, questão da diversidade. A gente vê as marcas falando muito mais alto a respeito disso, muitas ainda sem propriedade, que na verdade acaba sendo uma ameaça, porque hoje em dia, com a transparência absoluta da internet, o telhado é de cristal, não é mais de vidro, então exige que as marcas tenham posições para responderem a essas demandas dessas pessoas com um novo mindset. Elas precisam se posicionar com muita consistência, garantindo um alinhamento entre tudo que elas falam e o que elas fazem, a história do storytelling, do story doing, né? Walk the talk. Então, me parece que, de novo, né, quando eu falei do início, que isso tudo é um grande desafio criativo, porque é um movimento muito profundo que as companhias precisam fazer para responder essas novas demandas das pessoas, e demandas que precisam ser atendidas com baixo impacto ambiental. E aí acho que tem um componente que eu costumo incluir: baixo impacto ambiental, essas soluções, as embalagens que embalam esses produtos, mas precisa garantir o alto impacto sensorial, porque acho que essas pessoas que estão lá continuam querendo se envolver, se engajar com as marcas por um lugar que tem a ver com prazer, com desfrute. A gente não pode imaginar soluções ecochatas, né, que são aquelas soluções que são de baixo impacto ambiental, mas de baixo impacto sensorial. Então, a gente costuma brincar, falar das soluções eco-sexy, né, que você garante o impacto sensorial, o envolvimento, o prazer, o desfrute, mas com baixo impacto ambiental. Então, acho que é um pouco por aí que a gente precisa percorrer. O caminho que a gente tem que percorrer é um pouco por aí, para responder com precisão a essa pressão, porque tem pressões de outros lugares, dos investidores, né, enfim, das regulações que os governos precisam fazer para garantir um equilíbrio e garantir que esse futuro que a gente deseja possa, de fato, existir. Muito obrigado. Carol, essa capacidade de avaliação, ela precisa ser muito rápida. Quando o produto se apresenta, quando o projeto se apresenta, e essa é uma habilidade muito importante na avaliação de projetos que vocês fazem lá no Santander também. Gostaria que você contasse um pouco disso para nós aqui no fórum. Sem dúvida. Acho que o Fred trouxe um ponto importantíssimo, que é a transparência. Então, assim, não é só do que você faz, né, ali como ESG ou como sustentabilidade, mas isso tem que fazer parte da tua estratégia, tem que contar uma história a respeito da empresa, né? Então, para nós, assim, como empresa também muito importante a questão da transparência, e quando a gente vai buscar parceiros de negócio, a gente também está buscando essa transparência. Então, aqui tem duas coisas muito importantes, que é, assim, as empresas cada vez mais externalizarem aquilo que elas estão fazendo, sem dúvida nenhuma. Acho que esse é um desafio, principalmente para quem lida com o consumidor, empresas de varejo. Eu ainda tenho uma crítica considerável aqui, porque eu acho que a gente consegue fazer isso mal ainda, né? Externalizar aquilo que a gente faz de fato para chegar, para influenciar a mudança que a gente quer ver na sociedade, né? Um consumidor mais consciente. E aí a gente ter a capacidade também de assimilar, assim, tudo que as empresas colocam para fora, que elas já relatam. Então, assim, se a gente for para um mercado de empresas maiores e grandes, isso é mais fácil para empresas de maior porte. Menor porte ainda tem um desafio. Então, aqui eu acho que também a gente, como instituição financeira,
pode ser um influenciador, né, para essas empresas e ajudá-las a chegar a mostrar de fato aquilo que elas estão fazendo nas suas práticas, enriquecer ali o seu repertório. Muito bem. Eu gostaria de saber do Rafael e também do César essa percepção do ponto de vista das empresas que vocês representam, de tentar evidenciar, né, o valor dessas escolhas que as empresas estão fazendo quando montam os seus planos de negócio, os seus projetos de desenvolvimento de produtos ou de serviços. Como isso funciona lá na EFS e também na Val Group? Quando a gente olha o G, né, da sigla do ESG, transparência está muito dentro aí da forma que você traz a governança para esse tema dentro da companhia, né? Então, a gente buscou, desde o início, reportar tudo que a gente fazia e buscar o que tinha de padrões hoje no mundo, né, de reporte. Então, basicamente, a gente usa aí o GRI para os nossos relatórios de sustentabilidade, que é uma instituição que estabeleceu guidelines para como reportar todas essas práticas, alinhada a uma matriz de materialidade. Então, aquilo que é mais importante e que tem mais impacto na nossa companhia e em frente à sociedade, a gente vai divulgando isso anualmente nos nossos relatórios. E a gente buscou também fazer isso através de vários mecanismos. Então, por exemplo, com o Banco Santander, a gente teve uma parceria num empréstimo atrelado a metas de sustentabilidade. Então, são algumas metas que estão envolvidas aí, que impactam, inclusive, a taxa de juros aí do empréstimo. E, com isso, a gente se comprometeu publicamente a essas metas e a gente dá transparência e divulga como que a gente está evoluindo em relação a essas metas, né? A gente tem buscado também outros mecanismos, tem o CDP, que é o Carbon Disclosure Project, tem vários outros mecanismos de transparência, onde você demonstra todos esses aspectos da atividade da companhia e ele é validado, né? Então, a gente tem isso auditado, tem isso assegurado por auditores independentes e a gente monitora isso numa base frequente. E é bastante importante dar essa transparência não só das coisas boas, mas de onde você está, quais são as suas metas de longo prazo e o que você está fazendo para chegar lá, né? Então, a gente desdobrou as nossas metas com a base de 2030. Então, ano a ano, a gente tem um desdobramento de como a gente quer avançar em cada uma dessas metas e a gente vai divulgar isso também nos nossos relatórios. Eu acho que isso ajuda a toda a sociedade a entender o impacto do que a gente está fazendo e ajuda a gente também planejar no longo prazo como melhor guiar essas metas. E a visão da Val Group, César? Eu concordo plenamente. Então, de novo, voltando ao ponto da tecnologia, eu acho que o consumidor hoje, o desfrutador hoje tem acesso a muito mais informação e ele consegue ver através de você. Então, sua narrativa precisa ser consistente e você precisa realmente walk the talk. Eu acho que é importante você mostrar o que você está fazendo e comunicar isso de forma adequada. Então, todas essas ferramentas, GRI, SASB, TCFD, o CDP, todas essas ferramentas de reporting a gente utiliza, né? Eu costumo brincar que é sempre uma posição difícil, porque a gente tem que se movimentar para um futuro, e eu acho que as empresas de capital aberto já têm metas agressivas para chegar lá, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar partes da sociedade para trás, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em engajar a sociedade, em olhar para essas operações e garantir que você vai gerar um impacto positivo em todas as áreas, né? E aí eu sempre estou numa posição onde ou eu não estou... Tem metade da minha audiência fala que eu não estou andando rápido o suficiente, outra metade quer que eu vá mais rápido, mas acho que essa é a descrição do meu trabalho, é justamente fazer essa transição. Muito bem. Ministro, nós estamos chegando já ao final aqui do nosso tempo, na primeira edição do Fórum. Eu gostaria de te ouvir uma conclusão aqui do nosso debate, dessa importância das escolhas e da velocidade com que a gente tem que caminhar nessas transformações. Como é que você vê isso do ponto de vista das estratégias ESG? Em primeiro lugar, Marcelo e prezada Carol, prezados convidados, essa agenda é uma agenda definitiva, ela veio para ficar, para o mundo inteiro. E o Brasil
tem que cuidar da sua inserção nessa agenda, o que, lamentavelmente, não tem feito. O Brasil tem sofrido uma corrosão da sua imagem como protagonista desse futuro, o que é uma contradição, porque o Brasil é o país que tem a vocação para estar melhor situado nesse debate e nessa agenda. Mas, por razões, por erros de encaminhamento e de diplomacia, nossa posição não é a mais confortável. Acho que o Brasil, como perspectiva e como futuro, está bem situado, como mostra esse debate. Nós temos inteligência, capacidade, criatividade, imaginação, iniciativas, patrimônio físico e natural e imaterial capaz de nos posicionar de forma privilegiada nessa discussão. Temos institutos, universidades. Eu pedi a uma pesquisadora, a professora Mariana Mazzucato, que escreveu um belo livro sobre esse tema da inovação, das tecnologias, do futuro. Ela disse, não, o Brasil tem uma boa estrutura de institutos de pesquisa, de universidades, o que precisa é juntar os recursos, os meios das nossas academias, das nossas universidades, o setor privado, o empreendedorismo e os gargalos, fazer as encomendas que o país precisa. Acho, portanto, que estamos relativamente bem situados, apesar das dificuldades momentâneas. Fred, você também vê com bastante otimismo aí a nossa posição e a perspectiva do Brasil? Olha, eu com certeza concordo com o ministro que o potencial é gigantesco e o tal alinhamento, né, do lugar de potência do Brasil com o que o mundo está demandando é absoluto. E de novo, né, voltando para essa analogia da marca, assim, literalmente é uma questão de liderança. Assim, como é que o CEO de uma companhia conduz essa companhia para o seu lugar de protagonismo a partir das suas vocações de uma maneira assertiva. Eu acho que está faltando exatamente isso. Eu acho que a gente tem os ingredientes, está faltando articulação, está faltando e aí, literalmente, eu acho que é uma articulação que exige costuras que são complexas de serem feitas, né? Porque não basta você ter os ingredientes isoladamente, né? Você tem que fazer a receita, né? Tem que juntar esses ingredientes de uma maneira potente, poderosa e assertiva para poder garantir o resultado. Mas eu tenho por natureza o olhar otimista, acredito que a gente chega lá, especialmente contando com a capacidade criativa do brasileiro, capacidade criativa e capacidade empreendedora. A gente tem isso no nosso sangue, então chegaremos lá. Os movimentos serão positivos. Obrigado. Rafael, o que a gente percebe aí da posição de cada um aqui também é uma perspectiva positiva do ponto de vista da FS Bioenergia. Não, com certeza, Marcelo. Acho que a gente tem uma oportunidade enorme, como eu comentei, especialmente no setor de energia, né? Talvez uma das coisas que a maioria não se dá conta, especialmente no nosso negócio, e tinha muito preconceito quando a gente começou sobre o negócio de etanol de milho, né? Como se ele fosse menos sustentável do que o etanol de cana-de-açúcar, ou que ele fosse competir com produção de alimentos. E a verdade é que o modelo brasileiro aqui até me surpreendeu no início, quando a gente começou, como a gente podia realmente colocar as peças no lugar certo para que essa engrenagem funcionasse de maneira que esses preconceitos não se configurassem, né? Então, hoje o que a gente observa é que o nosso processo acabou sendo um grande vetor de maior produção de alimentos, né? Então, além de produzir energia e alimentos ao mesmo tempo, com uma tecnologia de ciclo fechado, não se descarta nada. Então, 100%, a gente falou aqui um pouquinho, né? Todo mundo falou do lixo ou desinventar o lixo. Hoje a gente gera zero de lixo nas nossas indústrias, é um ciclo completamente fechado, tudo se aproveita. E a gente tem feito também toda a geração a partir de biomassa, como eu comentei. Quando você compara isso com o modelo americano, por exemplo, que é feito a partir de gás natural, ou feito a partir da matriz energética americana, que é mais fóssil, o modelo brasileiro ele consegue gerar muito menos impacto ambiental, né? Então, a gente, da nossa perspectiva, é super animador ter colocado esse modelo de produção de pé, e eu acho que o Brasil vai crescer muito mais nesse tipo de solução, né? Onde a gente consegue substituir o fóssil por renovável com baixíssimo impacto de carbono. Obrigado. César, a Val Group também encara com otimismo? Sim.
eu sou super otimista. Eu vejo todos esses obstáculos como, na verdade, oportunidades. A economia circular e todas essas oportunidades de desinventar o lixo, que, na verdade, é matéria-prima, eu acho que isso é fantástico. Eu acho que a gente vive um momento excelente. Eu sou grato de poder estar aqui e estar dentro desse processo, transformar esse capitalismo num modelo muito melhor de capitalismo. Eu amo o Brasil, eu acho que tem um capital natural enorme, mas principalmente as pessoas, os brasileiros. Os brasileiros são demais, eles são extremamente criativos, inteligentes. Eu acho que a gente está no caminho, como o Fred falou, é uma questão de calibração, mas a gente vai conseguir e vai ser capaz de criar muitas coisas boas aí no futuro próximo. Obrigado. Carolina, estamos chegando ao final desse nosso pontapé inicial do Fórum ESG. Muito obrigado pela participação e a gente encara aí os próximos capítulos com bastante otimismo também. Obrigado. Vamos juntos, eu que agradeço. Muito bem, agradeço a participação da Carolina Lert, Head de Sustentabilidade do Santander, do Rafael Abud, presidente da FS Bioenergia, o César Sanches, diretor de Sustentabilidade do Val Group, Aldo Rebelo, ex-ministro e relator do Código Florestal, aqui brasileiro, um dos mais rigorosos do mundo, e agradeço também a participação do Fred Guelles, CEO da Tátil Design. Obrigado pela sua companhia, eu fico com o convite para você continuar acompanhando e até o próximo fórum. Até lá. ESG Series. Oferecimento. Crédito para a instalação de placas solares é no Santander. E Ambipar, a líder em gestão ambiental.